Olá, está no ar o programa Saúde Ativa, que traz para vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje teremos o médico Dr. Ricardo Bittencourt, que vai falar sobre a importância da ultrassonografia. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. Fala pra gente, são mais de 30 anos de experiência na área da ultrassonografia. Na verdade, em que consiste a ultrassonografia, doutor Ricardo? Bem, a ultrassonografia ela é um método diagnóstico bastante importante que iniciou no mundo, na Austrália, em 1940, foi quando começaram os primeiros trabalhos de usar a ultrassonografia. É um aparelho bastante simples. A introdução no Brasil foi na década de 70 aproximadamente. O Dr. Bonilha, professor de lá da Espanha, onde ele trouxe um método para São Paulo e começou a fazer formações para profissionais nessa área. É um método bastante simples. A ultrassonografia, muitas pessoas ficam preocupadas achando que tem radiação, devia prejudicar a criança, no caso do ultrassom obstétrico, ou mesmo de levar algumas consequências em termos genéticos, por radiação. Na realidade, nada disso existe. A ultrassonografia é um método simples, como se fosse um radar. O nome está dizendo ultrassom. É uma frequência de som, onde essa frequência ela é emitida pelo aparelho, chega até a estrutura do organismo, seja uma estrutura sólida como o osso ou um músculo com a estrutura mais mole, e esse som retorna para o aparelho, que é um computador, que vai nisso perceber a variação do som que retornou e vai desenhar assim a estrutura. Por isso que normalmente a imagem de ultrassonografia ela é preta e branca. Existe ultrassom colorido? Existe, mas ali é pigmentado. É uma cor que é dada para aquela imagem e não é uma filmagem. Então é bom saber essa diferença. Muitas pessoas pensam também que está se filmando ali, está vendo o bebê, é uma filmagem. Não, ali é a imagem do ultrassom e o aparelho ele coloca uma coloração para poder realmente ficar mais bonito o exame, assim vamos dizer. Então, é um sistema de diagnóstico muito preciso, né? Hoje é bastante usual, né? Em diversas áreas a gente pode aplicar a ultrassonografia e que cada vez mais com a evolução da tecnologia e da ciência junto, né? É um método diagnóstico hoje imprescindível. E aí você falou agora há pouco uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então eu não tenho um número, há uma limitação de tantas ultrassonografias no mês, porque isso pode causar algum problema de saúde, porque existem, doutor Ricardo, existem alguns exames que sim, como falam do raio-x, a gente verifica que quando a pessoa vai fazer o nosso exame, ela sai do local, tem uma placa, enfim. Não há esse limite, como seria talvez o raio-x, eu também sou leiga, mas parece que é um cuidado maior. Não tem radiação. Então, por exemplo, um exame de tomografia, existe radiação, você tem que ver quantas tomografias, né, você pode fazer. Normalmente a gente coloca aí pelo menos uma distância de 6 meses, né, de uma tomografia, depender do tanto de radiação que foi usado, do tipo da área que foi avaliada. Na ultrassonografia, nada disso. Então, no ultrassom, no acompanhamento da gestante, pode fazer inúmeras. Né? Eu digo até que nos meus filhos eu fazia semanal, ver o acompanhamento, como é que ele está desenvolvendo. Né? Então, porque não tem radiação, não tem nenhuma lesão que possa ser causada, vir a ser causada, né, no paciente ou no caso aí do feto no seu desenvolvimento. No caso da ultrassonografia obstétrica, normalmente se faz no mínimo 3 avaliações, 3 exames durante a gestação. Isso é o mínimo, né? No primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre, ou seja, no início da gestação, um no meio e outro no final. Né? Então, porque não tem risco algum. Então, também os bebês poderiam realizar. Existem exames que determinada idade, né? Mas neste caso, bebês podem, se houver necessidade, serem feitos em bebês, em crianças, adultos, idosos, não tem idade também. Independente de idade e independente da quantidade de exames, não existe limite. Né? A ultrassonografia, por exemplo, numa avaliação de ovulação, né, no teste de fertilidade, ver como é que a mulher está fazendo a ovulação dela, muito usado na ginecologia em termos de reprodução, se faz um acompanhamento ali do óvulo, o momento que ele vai eclodir, onde vai se formar o óvulo, e não tem números de ultrassom em hipótese alguma. Não existe risco algum para a ultrassonografia ser aplicada nem no ser humano, nem em outras espécies, como hoje também é muito utilizado na veterinária.
E era justamente que eu iria te perguntar, quais são as áreas hoje mais utilizadas, né, para a realização deste exame? Na espécie humana, que é o caso que nós estamos falando, certo? A ultrassonografia ganhou uma imensidão. Certo? Só para imaginar, no início a ultrassonografia era usada no acompanhamento na obstetrícia, acompanhamento do desenvolvimento, desde o desenvolvimento do embrião até, né, o desenvolvimento do feto e o parto. Hoje a ultrassonografia ela invadiu praticamente todas as áreas da medicina. Nós temos a ultrassonografia em termos de ginecologia, com um estudo aí do útero, dos anexos dos ovários. Nós temos a ultrassonografia sendo usada na mastologia, no acompanhamento das patologias da mama. A ultrassonografia ela é usada na medicina interna, é muito importante a utilização hoje como um método de diagnóstico e de acompanhamento de check-up, de rotina do ser humano. A ultrassonografia em termos de articulações, músculo, muitas vezes a ultrassonografia pode ser um método rápido, né, não invasivo e relativamente barato, se pode fazer diagnóstico como de uma tendinite, acompanhar uma tendinite, uma bursite. Então, na ortopedia, ela também entrou, né, na endocrinologia, com o acompanhamento, por exemplo, da tireoide, os nódulos da tireoide que são tão conhecidos hoje, na urologia, do cálculo renal, do acompanhamento da próstata, né? Só para ter ideia, a ultrassonografia hoje chegou até para a dermatologia. Então, acompanhamento, por exemplo, de nódulos na pele, para tentar chegar a um diagnóstico ali de suposto câncer de pele, né? Muitas vezes a invasão dele antes mesmo de chegar a uma biópsia. Então, você veja o leque, né, que a ultrassonografia chegou a atingir dentro da medicina. Então, é um método diagnóstico imprescindível para que o médico ele possa, o clínico, ou seja, o especialista, ele tenha isso como um arsenal para o diagnóstico dele. Em todas as entrevistas, doutor, a gente costuma falar que as pessoas se automedicam e é uma coisa muito frequente, muito frequente. Eu sinto uma dorzinha, eu vou ali, eu compro remédio, essa dor é semelhante à dor da minha vizinha, então eu vou ali na vizinha porque ela tem e vou curar. Neste caso que a gente está falando da ultrassonografia, as pessoas precisam, eu imagino, que de uma requisição, porque talvez, não, eu estou sentindo uma dorzinha, possa ser tal coisa, eu vou ali no médico e vou pedir para ele fazer uma ultrassom. Para realizar esse exame, precisa passar por um especialista específico para que ele faça uma avaliação e diga, olha, a gente vai precisar realizar uma ultrassonografia e encaminhar para o outro médico? Na realidade, o ideal é que isso fosse dessa forma. Mas nós sabemos as dificuldades da saúde pública no nosso Brasil. Então, muitas vezes a pessoa que está com a dor, ela não consegue ser atendida e ela procura, dentro do alcance dela, resolver o problema. Então, muitas vezes o paciente chega na clínica, a gente vê isso muito nos nossos serviços, onde o paciente procura, né, fazer, eu estou com uma dor abdominal, vai lá e solicita fazer um ultrassom abdominal mesmo sem uma solicitação médica. A gente costuma recomendar que primeiro faça avaliação com o clínico, porque muitas vezes a pessoa está fazendo o exame e que não tem nada a ver com o sintoma, com a doença, e está gastando e muitas vezes demorando de chegar a um diagnóstico. Que o clínico não deixa de ser o principal. A avaliação médica ela jamais pode se deixar de lado. Então, o primeiro passo é procurar o seu médico, né? Explicar o que está sentindo, contar os seus sintomas, e aí sim ele vai pedir o exame, seja ele qual for, mas exame direcionado para o que é necessário. Mas é uma realidade. A gente vê diariamente isso nos nossos serviços e diversos serviços. O paciente ele procura direto o serviço para poder realizar um exame, né, para acompanhar, seja acompanhar o feto, ou porque sentiu um nódulo, a paciente sentiu um nódulo na mama, então ela mesma vai por conta própria fazer. E as clínicas, hoje, realmente é um direito do paciente fazer esse exame, mas com limitações para exames que são invasivos, exames que podem causar algum problema com a radiação, esse sim. A gente, obrigatoriamente, só realiza com a solicitação médica. Mas exames que não são invasivos, como um exame laboratorial, né, uma ultrassonografia, um eletrocardiograma, esse é um direito do paciente chegar. Mas a gente sempre orienta que é interessante, primeiro passe pelo seu clínico, para ele sim direcionar o exame necessário. A gente falou sobre mulheres grávidas, gestação. É muito importante a realização da ultrassonografia, né, doutor, com frequência, porque a mulher pode sim verificar que há algum problema e até impedir que esse problema
aumente, né, o feto na barriga da mãe. A ultrassonografia ela já é usada na obstetrícia já no início, a partir da quarta, quinta semana, na ultrassom endovaginal, uma ultrassom obstétrica endovaginal, já se consegue visualizar o saco gestacional. Então é uma ultrassonografia importante aí, que vai ver a formação do saco, como é que ela está. Logo em torno de 5 semanas e meia, 6, já consegue se visualizar o embrião. Ele já está formado, mas antes ele era microscópio, então já consegue visualizar o embrião. 6 semanas e meia, 7, você já consegue visualizar os batimentos cardíacos. Então observe que existe uma evolução e que a depender da época que esse exame seja realizado, o diagnóstico vai ser muito importante de determinadas patologias, de anomalias de formações. Muitas vezes a paciente chega no serviço com 2 meses de gestação, então aí já vão aproximadamente 8 semanas de gestação, onde um embrião já estaria relativamente bem desenvolvido, com sua frequência cardíaca lá bem visível para ser analisada pelo método, mas o paciente vai e se depara com um ovo anembrionado, ou seja, não tem embrião. Essa não é uma gravidez que vai se desenvolver, formou apenas um saco gestacional. Então é preciso que nesse caso seja feita a indução e retirar esse saco gestacional. Então veja que o acompanhamento, como você falou aí, é muito importante que seja feito durante a gestação. Então, a partir dessa época, você começa a avaliar, a partir do segundo trimestre, as formações de coração, por exemplo, o sistema nervoso central, e aí tem condição de você fazer acompanhamento e muitas vezes até intervenções durante a própria gestação, certo? Ou preparar todo o arsenal para o médico, né, tanto o obstetra como toda a equipe de pediatria, que é o neonato, que vai receber esse feto, sabendo como vai receber, que vai receber, né, o neném, como é que vai ser o procedimento, né, do que um parto sem a mínima condição de avaliação, onde você não sabe o que é que vem, certo? Então é muito importante o acompanhamento durante toda a gestação, como eu disse anteriormente. No mínimo, 3 ultrassonografias durante a gestação. No mínimo isso. Se mostrar algum outro tipo de alteração, aí sim será preciso fazer outros exames, muitas vezes um Doppler associado para ver como é que está o desenvolvimento, a circulação do feto. Doutor, é justamente através da ultrassom que a mulher descobre o sexo do bebê, Sim. aquele momento tão importante. É muito importante, mas é bom que fique muito claro também. A ultrassonografia não foi feita para se conhecer o feto. Muitas vezes a mãe, os familiares chegam no serviço, eu vim fazer esse ultrassom, qual o motivo que você veio fazer? Eu vim para ver o sexo do neném. O ultrassom não foi feito para ver sexo, é uma consequência. Até porque não obrigatoriamente você vai conseguir ver naquele específico exame, que depende de uma posição que o feto esteja, né? Muitas vezes ele está numa posição ótima, mas com o cordão umbilical todo dentro das pernas. Então vai surgir dúvida, né? E o médico ultrassonografista ele tem a responsabilidade de ter o cuidado do que é que ele vai dizer e não apenas, né, se influenciar pela expectativa, pela ansiedade dos familiares, né? Porque ali na loteria, né, o 50%, ou é homem ou é mulher. Então não seria bem por aí, né? Ele tem que ter a responsabilidade e dizer claramente, deu para ver ou não deu. Claro que na maioria das vezes, né, um feto a partir do 3º mês, do 4º mês principalmente, dá para ver. Mas tem gestações incríveis, que passam a gestação toda e não consegue ver por posição que se encontra o feto. Não é o comum, mas acontece. Então, essa ressalva aqui é importante, que o exame não foi feito um método para descobrir o sexo, né? Tem sexagem fetal, que é um exame laboratorial, que pode-se ver o sexo com exame de sangue, né? Então, o ultrassom não é específico para isso, mas é uma consequência para isso, né? Como o beta-HCG, que é um exame laboratorial que é usado no diagnóstico de gestação. Mas ele não é um exame exclusivo para ver se tem gestação, muito pelo contrário, né? Um beta-HCG ele pode estar positivo e a mulher não está gestante, porque ele sofre alteração, né? Torna-se positivo com outras alterações ovarianas, hormonais. Então não é um exame específico para isso. É bom a gente ficar atento, né, doutor? Porque as mulheres às vezes acham que o beta deu positivo, eu estou grávida. É bom fazer todo esse compilado de exames para ter a certeza, perfeitamente, né, do que está acontecendo. A medicina, o diagnóstico na medicina, ele não pode ser feito única e exclusivamente por um exame, né? A avaliação médica aí é primordial. Não só no início, quando o paciente chega ao médico se queixando da sua dor,
mas também na avaliação e na interpretação do resultado do exame. Então, muitas vezes o paciente sai do médico e já vai lendo o diagnóstico e se depara com coisas, se assusta, né? Porque ali são termos médicos que ele não sabe interpretar, ou o inverso, acha que não deu nada, guarda o exame, nem retorna para o médico, e ali tem uma patologia, às vezes, muito importante, que às vezes não tratada e pode vir até a óbito, né? Meses depois, porque não teve o cuidado de acompanhar. Então, o médico ele é responsável não só pela solicitação, né, adequada do exame, mas também a interpretação desse método diagnóstico, seja ele qual for. E doutor, a gente estava inclusive falando mais cedo aqui sobre essa importância. Realizou o exame, pega o resultado e leva para o médico, porque às vezes já há um perigo das pessoas não visitarem regularmente o médico, porque eu só vou se eu tenho dor, não há aquela frequência, saber se está tudo bem, e às vezes realizam os exames e deixam lá, e muitas vezes há um problema grave que pode ser tratado a tempo e pela demora a pessoa acaba não recebendo o resultado e pode vir a óbito. A gente reforça isso. Isso é uma verdade. Inclusive, a gente se depara muito com estes casos nos serviços nossos. De paciente que fez um exame algum tempo atrás. Recentemente eu tive um caso de uma paciente que foi fazer uma revisão, uma ultrassonografia, e a gente se deparou com câncer de mama. Mas essa paciente ela já tinha feito outros exames, não tinha nem pego o resultado e levado para o médico. E quando a gente pegou para fazer a comparação, já era um caso que já vinha há mais de ano, né, se arrastando. Poderia ter sido dado um diagnóstico iniciado, todo o tratamento bem mais fácil no início, né, por isso que existem os exames de rotina, né? Então, para que possa se pegar realmente no início de determinada doença, determinada patologia, e iniciar o tratamento a tempo, né? Porque quando isso não é feito, né, fica muito mais difícil a sobrevida. Doutor, a gente vai para o breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Ricardo Bittencourt. Estamos falando sobre a importância da ultrassonografia. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise não só deste programa, como de outros programas. A cada semana a gente traz um especialista em uma área para falar sobre um assunto específico, tá bom? Doutor, a gente estava falando sobre mulher e todos os anos a gente tem uma campanha chamada Outubro Rosa, né? A importância desse diagnóstico precoce, dessa realização dos exames para evitar o câncer de mama. Fala para a gente como a ultrassonografia é importante e atua neste contexto. Veja, o Outubro Rosa é uma campanha a finalidade dela realmente é a identificação de patologias da mama, principalmente o câncer de mama. Uma campanha que é feita no Brasil inteiro, através do Ministério da Saúde. Para mulheres acima de 40 anos, o diagnóstico das patologias da mama são casados entre a mamografia e a ultrassonografia. A mamografia é o primeiro método de diagnóstico utilizado para diagnosticar qualquer patologia da mama a partir dos 40 anos, principalmente no rastreio do câncer de mama. Mas para a mulher com menos de 40 anos já não é indicado a mamografia, e sim a ultrassonografia. Então se está se pesquisando. Claro que na jovem é raro o câncer de mama, mas existem outras patologias, como fibroadenoma, que é um nódulo muito comum na mama, como cistos. Então, se existem alterações na mama e a paciente é uma paciente relativamente jovem, o método de diagnóstico aí, de avaliação é a ultrassonografia, porque essa mama ela é ainda uma mama, como se chama, densa, uma mama que tem muita glândula, e o raio-x da mamografia não tem uma boa penetração, então o exame torna-se mais prejudicado. Já na mamografia, a partir dos 40 anos, ela é indicada porque é um momento em que a mama ela já foi lipossubstituída, ela já começou a perder glândula, começou a receber mais tecido gorduroso, e aí o raio-x consegue penetrar, que é o raio-x da mamografia. Então, a partir dos 40 anos de idade, o ideal é casar a mamografia junto com a ultrassonografia para se ter um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, nessa imagem mesmo que vocês estão vendo agora na tela, você tem aí uma mamografia, um câncer de mama, e visto essa mesma imagem pela ultrassonografia, a confirmação desse diagnóstico, que muitas vezes é dada antes mesmo de chegar a uma biópsia, a um histopatológico.
Então, por exemplo, no cisto de mama, na mamografia você vê uma imagem de um nódulo, mas com a ultrassonografia casada logo em seguida, você tem a precisão de dizer que ali é líquido e que é um cisto e acabou. Já fechou o diagnóstico, não precisa fazer nenhuma biópsia. Então veja como é importante, esses dois exames são íntimos para um bom diagnóstico da mama, das patologias da mama. A ultrassonografia casada com a mamografia após os 40 anos de idade. E aí, a gente, dando essa continuidade, falar de campanhas, falamos também do Novembro Azul, câncer de próstata. Muitas pessoas talvez não saibam a importância também da ultrassonografia no diagnóstico desta doença, né, doutor? No caso da próstata, avaliação é imprescindível, é um método de escolha. Certo? A ultrassonografia ela vai poder avaliar o tamanho da próstata, ela vai poder avaliar se essa próstata está aumentada, vai ver se essa próstata tem a presença de algum nódulo. Então é um método de escolha. Se existe retenção, porque a próstata aumentada está retendo urina, então a gente faz aquela avaliação pós-miccional. O que quer dizer isso? O paciente enche a bexiga, depois vai, urina, a gente mede antes e depois o volume que ficou de urina na bexiga para ver se está havendo retenção, porque aquela próstata está aumentada. Então é imprescindível para o urologista esse tipo de avaliação. Então a ultrassonografia na campanha do Novembro Azul, ela é a principal, junto com outros diagnósticos. Por exemplo, a avaliação clínica do urologista com o toque é muito importante, o toque retal, porque ele vai ver a consistência dessa próstata. Ele já percebe se tem um aumento no toque, mas principalmente a consistência, se é uma próstata endurecida, né, se é uma próstata mais mole, e com isso ele pode contribuir bastante no diagnóstico. E o exame do PSA, que é um exame de sangue, que é um antígeno prostático específico, que ele está presente, sempre ele está aumentado quando existe tendências à malignidade dessa próstata. Existem células que estão produzindo. Então já se tem indícios que alguma coisa está errada, que tem células malignas, se ele está aumentado. Então são três, né, a gente chama de uma tríade para o diagnóstico do câncer de próstata. Então é fazer o toque, o exame clínico, fazer a ultrassonografia e o exame laboratorial com o PSA. Doutor, a gente vai dar uma pausa, vamos ver agora uma dica de saúde. Só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quanto é difícil lidar com os sintomas. Por isso, é muito comum que o aperto no peito seja confundido com um infarto. Dr. Drauzio Varella explica como você pode diferenciar as duas situações. Você já viu uma pessoa tendo uma crise de pânico? A ansiedade é tão grande que ela sente uma opressão, não consegue respirar direito, fica com as mãos geladas, muito nervosa, acha que vai morrer. O infarto é diferente. Você tem outras características, às vezes tem até vômito, coisa que não acontece na síndrome do pânico. Se você está com a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade dessas, é melhor levar para um pronto-socorro, para que os médicos possam fazer o diagnóstico diferencial. Quem já teve uma ou duas vezes essas crises de pânico sabe muito bem como elas acontecem. Nessa hora tem que pensar o seguinte: eu não vou morrer, isso é só uma crise de pânico, ela vai passar, porque de fato passa. É muito importante, doutor, a gente saber essa diferença entre ansiedade e infarto. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo. Doutor, é muito comum quando a gente vai ao médico, o médico solicitar nos exames de rotina a questão da ultrassonografia abdômen, né? Tem abdômen total, a gente precisa beber muita água, inclusive quem nos assiste deve imaginar isso, que é bem complicadinho, mas ou quando a gente está com queixas de dores abdominais. E muitas vezes eu imagino, e já aconteceu inclusive comigo, de a gente detectar outras coisas. Você está com gordura no fígado. Fala da importância dessa ultrassonografia que a maioria dos médicos clínicos passam como exame de rotina. Excelente colocação, Dana. Veja, a ultrassonografia, como eu dizia antes, hoje ela faz parte de um check-up, de um exame de rotina do paciente. E muitas vezes o paciente vai para fazer um exame desse e tem achados incríveis, que nem se imaginava e encontra outras patologias, certo? Então, apenas com check-up, mesmo sem queixa principal, a ultrassonografia, pelo menos abdominal, ela deve estar inclusa nessa avaliação. E quando tem a queixa, uma dor abdominal, né? Então, quantas coisas a gente pode encontrar numa ultrassonografia abdominal? Muitas vezes, a litíase biliar, o cálculo, a pedra na vesícula, que é tão comum que nem sempre ela está crise. Você vai descobrir há muito tempo depois, no momento da crise, que poderia ter evitado chegar até esse momento,
horrível, de dor, certo? Então, um cálculo renal, certo? Outras patologias podem encontrar um nódulo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, como você falou há pouco, é muito comum em nosso meio, principalmente pela alimentação hoje, do jeito que realmente com pouco cuidado, né? Muito precária, rica em gordura. Então, a esteatose hepática é muito comum nesses exames. Então, veja como é rico. Por exemplo, num caso recente, eu tive ontem num serviço, um paciente que chegou com uma história de uma dor ao lado esquerdo, né? No ultrassom não detectou nada, possivelmente alguma dor em coluna, e ele nunca tinha feito uma ultrassonografia. Lamentavelmente, observe essa imagem aí do exame dele, um fígado cheio de metástase. Então, algum câncer aí que já vem se desenvolvendo, o clínico vai precisar fazer essa investigação, mas um paciente que realmente já se encontra numa situação difícil, porque não vinha realizando nenhum exame de rotina. Então veja como é importante, né, a avaliação de rotina, pelo menos uma vez por ano, ele fazer uma ultrassonografia abdominal e assim ele vai conseguir diagnosticar coisas que muitas vezes nem passa pela cabeça. Hoje, por exemplo, dentro desse check-up é muito indicado os exames da tireoide, né, a ultrassonografia da tireoide. Os nódulos da tireoide são muito comuns em nosso meio, né, e que, a depender do tamanho e do aspecto desse nódulo, ele é indicado já para uma biópsia e talvez até a retirada ou do nódulo ou da própria glândula, por risco de malignidade. Então, sem avaliação de rotina, não vai se descobrir, certo? Então, muitas vezes você vai fazer um exame ali de rotina de um paciente e se depara, né, na tireoide dele com nódulos enormes, que daí ele já é indicado, né, para fazer uma biópsia. Então, realmente, na medicina interna, como a gente diz, é a parte abdominal, né? Então é muito importante que isso faça parte, né, dos exames de rotina, porque só tem a ganhar o paciente e é um método diagnóstico, como eu dizia antes, fácil acesso, de um valor baixo, né, e sem risco nenhum para o paciente, porque não tem radiação, não tem nenhuma consequência, não é um método invasivo. Doutor, a gente sempre aproveita um gancho aqui com os entrevistados e puxa um pouquinho a orelha da população. Vamos só para o senhor falar e reforçar, apesar de cada programa a gente falar a importância da alimentação, né, que a gente falou aí de gordura no fígado, imagino que muitas pessoas estão aí no fast food, a correria do dia a dia, o quanto a alimentação ela é importante na nossa vida, porque ela pode evitar uma série de doenças, doutor. Com certeza. A alimentação precisa ser balanceada, né? O ser humano ele precisa pelo menos ter as 3 refeições, no mínimo, né, e muito bem balanceada. Tem pessoas que às vezes oculta o café da manhã, né, ou o jantar, né, e não tem também uma alimentação balanceada. Você tem que ter a verdura, a fruta, você tem vitaminas, a proteína tem que estar presente, o carboidrato, e nada em excesso. Nada na vida pode ser em excesso, porque se você passa a usar muita gordura, muito carboidrato, lá vem a esteatose. Né? Você precisa dele porque você precisa de energia. Então as vitaminas que estão nas frutas, nas verduras, que vão dar muitas vezes aí a resistência, né, imunológica. Então você veja que a alimentação balanceada é fundamental, né, para o ser humano. Doutor, relembrando, precisa também fazer atividade física, tá? Doutor, como é que o senhor imagina a evolução da ciência e da tecnologia no futuro aí da ultrassonografia? Veja, a ultrassonografia, como um método diagnóstico, também muito ligado com a tecnologia, teve uma evolução incrível. Nos anos 70, quando ela entrou no Brasil, até quando eu comecei a realizar a ultrassonografia no início da década de 90, a gente ainda tinha aparelhos muito complexos, né? Aparelhos grandes, aparelhos com uma imagem muito deficiente. Hoje são coisas realmente incríveis de imagem, é apaixonante realmente, eu costumo dizer isso. E a evolução é tão grande que hoje existem aparelhos de ultrassonografia feitos dentro de um celular, né, com imagens realizadas no leito, né, com um celular. Então a evolução, né, cada vez mais os exames vão ficando com uma capacidade maior de identificação de nódulos, de patologia, pela própria evolução da ciência e da tecnologia casada, certo? Então eu imagino que este é um método que veio para ficar. E cada vez mais os diagnósticos, como eu disse antes, hoje é usado até na dermatologia. Então, cada vez mais será um método que vai se desenvolvendo, porque
não tem invasão, não tem nenhum risco para o paciente, não deixa sequelas nenhuma. Então, o que eu imagino para o futuro é cada vez mais o desenvolvimento e sendo importante como um arsenal que o médico vai ter para a identificação de qualquer patologia em qualquer área. A gente falando aí de paixão, a gente, né, já observa muitos médicos que vêm aqui, eles falam do trabalho deles com amor, com paixão. Como é que surgiu esse amor, essa paixão pela ultrassonografia, né? Eu costumo dizer que a ultrassonografia, não estou puxando para minha sardinha não, mas é uma área altamente apaixonante. Você consegue, por exemplo, no caso de uma ultrassonografia obstétrica, ver desde a formação de um ser, iniciar a bater o coração até a hora do parto. Então isso aí não tem nada que possa recompensar do que isso. Você imaginar, você conseguir identificar naquele mesmo momento o paciente está se queixando de uma dor, o que é que está causando isso? Então, um exame que você consegue realizar junto com o paciente, ouvindo o paciente, a queixa dele, por isso que é altamente apaixonante. Eu me lembro como começou isso para mim. Cada profissional tem a sua história. Eu tive um professor, hoje um colega amigo, Dr. Zé Carlos Martins, obstetra, pessoa que eu quero muito bem, e que eu acompanhando ainda em época de estágio na universidade, em um determinado momento, que eu estava na clínica dele fazendo acompanhamento, ele estava realizando um exame de ultrassonografia, foi o primeiro exame de ultrassonografia, e eu achei uma ultrassonografia obstétrica, eu achei aquilo incrível, e a partir daí eu pedi para acompanhar, e comecei a acompanhar o serviço dele, foi uma pessoa que me estimulou bastante, né, para fazer, no caso, essa capacitação de ultrassonografia, e por aí, né, foram abrindo portas e a gente foi cada vez mais especializando nessa área de ultrassonografia. Mas eu digo, é bastante apaixonante porque você consegue, junto com o paciente, naquele momento dar o seu diagnóstico, ou pelo menos ajudar, contribuir bastante no diagnóstico, do que outros exames que você fica muito na dependência. Esse você tem um contato direto, num exame frio, você está ouvindo a queixa do paciente, certo? Então eu acho que é uma área que eu me identifiquei e que vários colegas que quando conhecem também se identificam e não querem deixar mais nunca. Doutor, poderíamos ficar aqui por horas, mas a gente precisa encerrar. E antes disso, fala para quem está nos assistindo a importância, sim, da visita regular ao médico, porque tudo que a gente descobre com antecedência, há a probabilidade de ser curado. Ah, com certeza. A avaliação de rotina é preponderante para você que quer identificar alguma coisa a tempo. Porque se você esquece e deixa, muitas vezes passa anos, agora senti uma dor e vai ao médico, muitas vezes você não vai ter mais condição de tratamento e de cura. Então é importante, faça a sua programação. Você não tem programação para outras coisas, faça a sua programação. Tal mês do ano é o meu mês de fazer um check-up. E a partir daí você vai conseguir identificar se tem alguma coisa para tratar a tempo. Porque depois fica mais difícil e muitas vezes sem solução. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado também. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!